Jornal da Mix. Pancho, olha só esse destaque que a gente vem aqui, é um dos principais destaques da semana, porque o governador Jorginho Melo e o secretário da Fazenda, o Cleverson Siver, apresentaram um diagnóstico das contas do governo estadual que mostraram um déficit de 128 milhões de reais na principal fonte do governo, além da necessidade de honrar 2 bilhões e 800 milhões de reais para 2023. O secretário apresentou uma análise do comportamento das contas do governo nos últimos 10 anos e foi identificada a situação atípica nos 3 últimos anos marcados pela pandemia da Covid-19. No período, houve uma série de fatores que fizeram crescer a receita, com um aporte de quase 6 bilhões de reais em recursos extras que vieram com a despesa de pagamento de parcela da dívida do Estado com o governo federal, o crescimento da atividade econômica, entre outros setores. Na análise, o secretário da Fazenda mostra que a realidade é outra e o governo vai ter dificuldades para honrar os compromissos assumidos na gestão passada de Carlos Moisés, conforme explica o governador Jorginho Melo e também o secretário Cleverson Siver. Dá para ver que o estado de Santa Catarina é um estado que reage a qualquer dificuldade. Mas os números apresentados são os números que não condiz com o que se fala lá fora, de que sobra dinheiro, que tá os cofres abarrotados. Isso não é verdade. Não é verdade porque a série histórica até 2019 era uma coisa, de 19, 20 e 22 é outra coisa anormal. Os recursos que foram internados em Santa Catarina, que veio para o Estado, foi volumosos que proporcionou a esses gastos exagerados que foram feitos. O Estado não tem dinheiro sobrando, tem déficit de quase 3 bilhões de reais, levantado pela Fazenda, com números. A pandemia do coronavírus nos trouxe isso, né? Então, nós estamos falando aqui de receitas extraordinárias vindo de transferências da União, nós estamos falando aqui de não pagamento de dívida, nós estamos falando aqui de apropriação em custeio, de apropriação em folha de pagamento, e tudo isso, naturalmente, trouxe receitas extras, né, para o caixa. Além disso, a própria receita tributária, que cresceu sim, com o esforço fiscal vindo dos nossos fiscais, do corpo funcional da Secretaria da Fazenda, mas que contou fortemente, né, com 2 componentes econômicos, quais sejam a inflação e qual seja o crescimento de PIB. Além do crescimento da folha de pagamento dos servidores e do valor de custeio da máquina administrativa, também chamou a atenção do governador a forma de transferência de recursos do Estado para os municípios no chamado Plano 1000 do governo passado. O plano previa repasses diretos de até 5 milhões de reais e a oficialização de convênios quando o investimento ultrapassasse este valor. Somando todos os modelos de transferência, o Estado tem um saldo bilionário a pagar. Sobre honrar ou não as obras do Plano 1000, o governador disse que não há obrigatoriedade. O que o governo tem que cumprir, o que é legal e o que é republicano. O que for justo, o que for correto e o que for obras estruturantes, ligando um município com o outro, fazendo o estado crescer, se desenvolver, nós vamos tocar para frente. Obras, não temos compromisso com obra nenhuma mal acabada, mal feita ou mal iniciada, ou obra que não chegue a lugar nenhum. Segundo o secretário da Fazenda, os números podem representar uma boa oportunidade de mudanças. Serão previstos contratos, benefícios fiscais e gastos do custeio da máquina administrativa. Para isso, foram criados grupos que vão apresentar propostas para aumentar receitas e diminuir despesas. Eles têm 1 mês para apresentar o resultado deste trabalho. Pancho, quero saber de você. Era esperado? Está dentro do que se aguarda de uma troca de governos? Ou mostra uma discrepância aí entre o que Carlos Moisés falava no ano passado e agora a situação que nós temos hoje? É muito comum em mudança de governo esse tipo de levantamento, né? Ou seja, negativo para o governo que deixou e positivo para quem está entrando. Positivo não, porque vai ter um trabalho árduo pela frente, mas é muito comum fazer esse tipo de levantamento e apontar o que está faltando. A questão é a seguinte: se o Carlos Moisés ganhar essa eleição, ele ia estar com a mesma situação, né? E já aconteceu isso várias vezes, né? De alguém ganhar a eleição, estar com uma situação ruim e não acontecer nada na gestão seguinte. Então tem que ver o quanto isso de fato vai atingir e vai prejudicar o trabalho do governador Jorginho Melo aí nos próximos 4 anos.
O Cleverson, o secretário da Fazenda, é um cara extremamente inteligente, extremamente capaz. Ele foi presidente da Celesc há uns 5, 6 anos atrás, e ele com certeza é um nome muito técnico ali. Então ele sabe exatamente o que ele fez. O que me chamou a atenção durante a apresentação deles, Estevão, é que muitas vezes, né, em muitas oportunidades, o Cleverson falou bem até da gestão passada, em alguns casos, porque aumentou a receita, porque não sei o quê, porque assim, a receita aumentou, mas aumentou também a despesa, né, o custeio aumentou demais principalmente, ou seja, a despesa para manter a parte administrativa do governo funcionando, o básico do governo funcionando, e também a folha de pagamento, mas a folha de pagamento aumentaria com qualquer um. Né? E o déficit da Previdência, que foi outro ponto também tocado, também aumentaria com qualquer um. Não ia mudar isso, não é o Carlos Moisés que fez o problema. O problema está no sistema. Tem que mudar o sistema. Então, o Cleverson é um cara extremamente capaz, eu sei que ele com certeza vai dar um jeito aí de administrar esse problema, essa dívida toda, sem comprometer tanto o investimento do governo do estado. Aqui em Blumenau, Estevão, a maior preocupação é em relação às obras do Plano 1000, né? Sim. Recentemente, Blumenau anunciou aí 130 milhões de reais para mais de 20 obras aí aqui na cidade, entre elas aquela ponte que está junto à Praça do Estudante, a reforma da ponte lá da Engenheiro Dodec, e várias outras obras importantes aí que são do Plano 1000 e que agora a gente fica naquela dúvida, será que vai vir ou será que não vem? Lógico, algumas obras já começaram, para essas com certeza o dinheiro virá, mas aquelas que não tiveram início ainda, certamente serão reavaliadas pela equipe do Jorginho Melo, do novo governador, para saber se de fato são obras que seriam contempladas, teriam que ser contempladas no Plano 1000, porque o Plano 1000 é para obra estruturante, como eles chamam, né? E obras importantes de infraestrutura viária e tal. Então, tem que fazer uma análise antes de aprovar ou não. Muita coisa foi aprovada aqui para Blumenau e o novo governo deve fazer, então, uma nova análise aí para ver se, de fato, esse dinheiro será encaminhado para cá ou não. Pancho, algumas pessoas também estão questionando a respeito do SESI, né? Se mesmo que não seja obra estruturante, se tem alguma relação, se também pode ser acabar não tendo novidades, não tendo novos capítulos dessa novela também. Esse a gente vai ter que ver. O prefeito Mário Hildebrand tem uma tarefa gigantesca aí de fazer com que o governo honre, né, o governo do estado, independente de quem é o governador, mas a entidade, o governo do estado, honre o que foi dito, né, de repassar aí esses 30 milhões de reais para a compra do SESI, né, pela prefeitura municipal. Estava garantido isso pelo Carlos Moisés, não foi feito convênio, não foi assinado, não está no papel, ou seja, há um trabalho de convencimento agora do governador, e eu tenho certeza que a proximidade que o prefeito tem, né, com o Jorginho Melo, o prefeito Mário Hildebrand tem com o Jorginho Melo, certamente vai ajudar bastante. Então eu acredito que ao longo do ano aí a gente vai ter novidades boas em relação ao SESI. Mesmo com essa queda de orçamento aí? Mesmo. O governo do estado, Estevão, não vai deixar de investir. Né? Dívidas, os governos têm o tempo todo. O tempo todo eles trabalham com dívidas. Então é questão de organizar e saber distribuir melhor o dinheiro. Uma iniciativa interessante, mas é uma iniciativa também que se repete a cada mudança de governo, não só de governo estadual, mas de governo municipal, governo federal, é a criação, por exemplo, de 2 grupos, né, que o Jorginho anunciou para fazer o quê? Para justamente encontrar meios de aumentar a receita e diminuir a despesa. Ou seja, vamos rever todos os contratos, vamos rever todos os benefícios fiscais, enfim, fazer uma avaliação de como aumentar o caixa e como diminuir a conta a pagar. Isso é feito em todo lugar. Né? Sim, até em casa, né? Até em casa. Muda o ano, a gente já faz um orçamento, deveria fazer um orçamento pelo menos, né? Nem todo mundo faz, eu sei disso, mas deveria, né? Então, na mudança de governo também é muito comum. Então, é bacana, é bom que se faça, mas também não é nenhuma grande novidade, não é nada fora do normal. Beleza, Pancho. E ainda continuando falando sobre política, o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, também virou alvo de ações na justiça pelo envio de defensores públicos a Brasília para atuarem na defesa daqueles manifestantes que foram presos após invadirem o Congresso Nacional, invadirem o STF, depredarem atos de terrorismo que foram realizados lá no início do ano em Brasília. Jorginho enviou defensores públicos e pode responder por eventual improbidade administrativa
e crime de responsabilidade. A investigação corre pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina em ação popular junto à Terceira Vara da Fazenda Pública de Florianópolis e pelo Tribunal de Contas do Estado, que apura a improbidade administrativa no caso. Uma investigação sobre o suposto crime de responsabilidade ainda deve ser feita pela Assembleia Legislativa, que também foi acionada para apurar esta situação. Para os autores das ações, a Defensoria Pública do Estado não tem competência para acompanhar pessoas detidas em outros estados e a ação do governador ao enviar os defensores apontaria para uma cumplicidade com os golpistas que estão presos, que ainda continuam lá em Brasília desde o dia 8 de janeiro. A Defensoria Pública não divulgou o relatório final de quantas pessoas do estado foram atendidas. E até o dia 17 de janeiro, 31 catarinenses tinham recebido apoio jurídico individual nestas ações. Surpreende aí, né, esse envio de defensores públicos, e agora a gente acompanha também para saber quais serão os próximos desdobramentos, porque no entendimento de muitos órgãos, inclusive o MPF, essa ação resultaria então em improbidade administrativa, porque não há competência para os defensores estarem atuando em Brasília, defensores que foram, né, para ajudar ajudar possíveis transgressões da lei, né, e até essas pessoas retornarem aqui ao Estado para cumprir pena aqui, ou então para terem habeas corpus. Mas a gente sabe que a Defensoria Pública, ela é sempre utilizada para aquelas pessoas que são de baixa renda, né, com exceção da vara criminal, aí todo mundo pode entrar. Mas na instância civil, por exemplo, tem que ter uma baixa renda. E aí a gente fica pensando, né, será que todo mundo lá tinha baixa renda mesmo? Ninguém lá não tinha empresariado, muita gente com grana lá que poderia custear advogados. Enfim, fica o questionamento. Sabe que os empresários que tu citaste agora aí, eles na realidade ficaram por trás dos bastidores, né? Bastidores, exatamente. O pessoal que foi ali é o pessoal que estava ali disposto, sem muita coisa para fazer. A gente sabe que tem muitos aposentados nesse grupo e tal, tudo mais, né? Então, os empresários ficaram por trás. Agora, se não há realmente atribuição, né, da Defensoria Pública nesse caso, obviamente é cumplicidade, não tenho nem dúvida disso, né? A gente sabe da proximidade do Jorginho Melo com o ex-presidente Bolsonaro, a gente sabe da simpatia que o Jorginho Melo tem também pelos manifestantes e tudo mais. Então, certamente, assim, demonstra a cumplicidade que ele tinha, disso eu não tenho dúvida, né? Agora tem que ver se podia ou não podia. E pode desencadear a primeira crise do governo, né, com essa investigação que a Assembleia Legislativa vai realizar nas próximas semanas. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br e Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix!